Introdução. Existem 5 SUVs de luxo parados agora nos pátios de carros usados que estão sendo comprados discretamente por quem realmente entende de veículo. Não estou falando de vendedores nem de gerentes de financiamento, mas de mecânicos, gestores de frota e daqueles caras que já desmontaram motores com as próprias mãos e sabem exatamente o que dura e o que não dura. E nenhum desses 5 é o que você provavelmente imaginaria. Esqueça os Range Rover. Esqueça os BMW X5. Esqueça qualquer alemão com turbo, câmbio complicado e uma conta de oficina capaz de fazer você chorar na garagem às 11 da noite de uma terça-feira. Estou falando de SUVs de luxo que realmente podem chegar a 500 mil milhas. Não em teoria. Não naquela história de um conhecido que ouviu de outro conhecido. São veículos que eu mesmo já vi passar dessa marca ou chegar muito perto dela, com nada além de manutenção programada. Depois de anos mexendo em carros e vendo gente jogar dinheiro em veículos que não mereciam um centavo a mais, eu montei o que chamo de Clube das 500 mil milhas. Estes são os 5 SUVs de luxo que merecem entrar nesse clube. E agora, antes que o mercado acorde e os preços se ajustem, ainda dá para comprar esses modelos com um desconto que chega a ser quase vergonhoso. O número 5 surpreende todo mundo. O número 1 vai fazer você questionar tudo o que já pensou sobre SUV de luxo. Então vamos direto ao ponto. Top 1 Lexus RX 350 2010 a 2015. Começando a nossa lista, temos um veículo que define o que é confiabilidade constante através de engenharia simples e comprovada. Número 5. Lexus RX 350, de terceira geração, de 2010 a 2015. 2 anos atrás, uma professora aposentada chegou à minha oficina dirigindo um Lexus RX 350 2012 com 214 mil milhas rodadas. Ela tinha comprado o carro 0 km e queria saber se ainda valia a pena continuar com ele. A história dela mostra exatamente o que significa confiabilidade de verdade. Coloquei o carro no elevador, rodei o scanner, conferi todos os fluidos, inspecionei a suspensão, olhei as linhas de freio e puxei os códigos de falha. Sabe o que eu encontrei? Pastilhas traseiras gastas e uma coifa da homocinética do lado do passageiro rachada. Só isso em um SUV de luxo com 214 mil milhas. Eu disse para ela ficar com o carro até as rodas caírem. Ela riu e contou que o vizinho estava tentando convencê-la a comprar um Lincoln novo. Eu respondi que o Lincoln estaria na oficina a cada 6 meses, enquanto o Lexus apareceria uma vez por ano para trocar óleo. É exatamente por isso que esse LX 350 é tão especial. Debaixo do capô está o motor 2RFE, um V6 3.5 aspirado naturalmente, que a Toyota usou em vários modelos, do Camry V6 ao Highlander e a Sienna. Essa família de motores não é exótica, não é emocionante. Ela foi feita para ser praticamente impossível de matar. Usa corrente de comando, não correia. Não tem turbocompressor para quebrar. Tem ajuste hidráulico de válvulas, então você não fica preso a um cronograma de regulagem manual. O motor simplesmente funciona, funciona e continua funcionando. O câmbio automático de 6 marchas que trabalha junto com ele é igualmente confiável. Eu já vi RX 350 com câmbio original e 280 mil milhas trocando marcha com a mesma suavidade de quando saiu da fábrica. Agora, financeiramente, a coisa fica ainda mais interessante. Um Lexus RX 350 AWD 2013 com 80 mil milhas hoje fica na faixa de 18 a 22 mil dólares. Um BMW X5 2013 com 80 mil milhas custa algo entre 18 e 24 mil dólares. Só que antes de chegar a 120 mil milhas, esse BMW provavelmente vai pedir bomba d'água, junta da tampa de válvulas e possivelmente tensor da corrente de comando. Eu já fiz esses 3 serviços. No BMW, a brincadeira custa 2.800 dólares. No Lexus, realisticamente, 400 dólares em velas novas e um par de palhetas de limpador. Checklist de inspeção. Verifique a resposta da tela de navegação. As unidades mais antigas, principalmente de 2010 a 2012, podem apresentar atraso no toque. Não é caro de resolver, mas serve para negociar. Observe o consumo de óleo. Alguns motores 2GRFE mais antigos, especialmente em unidades de alta quilometragem,
Podem apresentar problemas nos anéis de pistão. Verifique o nível de óleo com o motor frio antes de ligar. Se estiver um quarto abaixo e ninguém avisou, faça perguntas. Teste a suspensão a ar, se for uma versão com suspensão ativa. Falhas no sistema de nivelamento são raras, mas existem. Ouça se o compressor aciona mais de uma vez na partida. Inspecione a vedação do teto panorâmico. Com o tempo, ela pode ressecar e permitir a entrada de água. Forro do teto úmido significa reparo de 600 a 900 dólares. Procure manchas. Se você quer confiabilidade de Lexus com preço de Toyota, esta é a fórmula. Nada espalhafatoso, nada complicado. Só um carro extremamente resistente. Top 2 Cadillac Escalade 2015 a 2020. Agora vamos para um ícone americano que entrega muito luxo e um conjunto mecânico capaz de ir longe, desde que você conheça o segredo certo. Número 4, Cadillac Escalade de quarta geração, de 2015 a 2020. Eu sei o que você está pensando. Americano, grande, complicado. Talvez você imagine todo Escalade com rodas de 26 polegadas e painel rachado. Me dê 60 segundos e eu mudo sua opinião. A quarta geração do Escalade usa o motor L86 V8 6.2. É da mesma família de motores que equipa o Corvette, um V8 aspirado naturalmente, com comando no bloco, refinado pela General Motors ao longo de mais de uma década. Quando recebe manutenção correta, esse motor é legitimamente uma unidade de 400 mil milhas. Mas existe um porém, e eu vou falar dele logo de cara, porque o mercado de usados não costuma contar isso. O sistema Active Fuel Management, aquele que desativa cilindros e alterna o funcionamento entre 4 e 8 cilindros, é o calcanhar de Aquiles desse motor. Os tuchos do AFM têm uma taxa de falha conhecida em carros com alta quilometragem e a troca pode custar de 3.000 a 4.500 dólares, dependendo da oficina. Só que a maioria dos compradores não sabe de uma coisa. Por cerca de 600 dólares, dá para instalar um módulo Range Technology AFM Disabler. Ele desativa permanentemente o sistema de desligamento de cilindros e mantém o motor trabalhando sempre nos 8 cilindros. Eu já fiz isso em 3 veículos de clientes. Depois disso, esse motor fica realmente difícil de destruir. Agora olhe o cenário de preços. Um Escalade ESV Platinum 2016, completo, SUV de luxo grande, 3 fileiras, rodas de 22 polegadas, bancos com massagem e 80 mil milhas, está hoje nos pátios por 35 a 42 mil dólares. Esse mesmo veículo saía novo por cerca de 92 mil dólares. Você está comprando um carro por aproximadamente 40 centavos por dólar do preço original e, com a correção do AFM, ele ainda pode rodar mais 200 mil milhas. Quase nada no segmento de SUVs de luxo desvaloriza de forma tão agressiva. Compare diretamente com o Range Rover Sport do mesmo ano. A faixa de preço no mercado de usados é parecida, mas o Range Rover Sport usa V8 Supercharged ou V6 Turbo. E perto das 100 mil milhas, você já pode estar olhando para serviço da caixa de transferência, compressor da suspensão a ar e, se tiver azar, vedação do conjunto do Supercharger. Eu já fiz todos esses serviços. No Range Rover, a conta nessa quilometragem costuma ficar entre 3.500 e 6 mil dólares. No Escalade, talvez seja só pneu e fluido de transmissão. Checklist de inspeção. Primeiro, puxe os códigos antes de comprar. Qualquer código relacionado ao AFM, como PE01, CUD21 ou falhas de ignição em cilindros, é motivo para sair fora ou pedir um desconto pesado e já colocar o reparo na conta. Segundo, verifique a suspensão Magnetic Ride Control. Pressione cada canto do carro com firmeza. Se ele balançar mais de uma vez antes de estabilizar, algum amortecedor está indo embora. Espere algo em torno de 800 dólares por canto em uma boa oficina independente. Terceiro, escute o motor em marcha lenta. Um tic-tac vindo da parte de cima do motor quase sempre aponta para tucho colapsado. Faça uma inspeção com o mecânico antes de fechar negócio. Quarto, teste todas as telas e todas as funções elétricas. Escalades são carregados de tecnologia e falhas no sistema de infotainment em unidades de alta quilometragem são comuns.
Considere $1.200 para uma substituição da unidade principal, se necessário. Resumindo, corrija o AFM, mantenha o óleo em dia, e o Escalade 6.2 merece um lugar na mesa dos SUVs de 500 mil milhas. Americano, imponente e subvalorizado. Top 3 Infiniti QX80 2014 a 2020. O próximo é a joia escondida do segmento de SUVs grandes, um veículo construído sobre uma plataforma global lendária. Número 3, Infiniti QX80 de 2014 a 2020. Esse é um modelo de que quase ninguém fala. Nem jornalistas automotivos, nem canais de review no YouTube, nem vendedores de concessionária. E esse silêncio pode valer milhares de dólares para você. No ano passado, um empreiteiro veio à minha oficina. Ele tem uma empresa, dirige pesado e carrega equipamento. Em 10 anos tinha passado por 2 Chevrolet Suburban e um GMC Yukon XL e já estava cansado de contas inesperadas. Um amigo falou para ele olhar o Kia Nose 80. Ele apareceu com um QX80 2015, 118 mil milhas, e me perguntou na lata se valia a pena comprar. Eu dirigi o carro. Inspecionei tudo. Verifiquei o histórico pelo VIN. Depois disse a ele que aquele talvez fosse o segredo mais bem guardado do segmento de SUVs grandes de luxo. Ele comprou por $22.000. 8 meses depois, me ligou. 148 mil milhas. Zero problemas. Sem barulho, sem código, sem uma única luz de alerta. Aqui está o motivo. O QX80 usa o motor VK5-VD, um V8 5.6. Esse motor equipa o Nissan Titan, o Nissan Armada e o Nissan Patrol, que em mercados internacionais é famoso por ser usado por trabalhadores de ajuda humanitária da ONU em zonas de conflito, rodando 400 mil milhas sem precisar abrir o motor. Esse motor é superdimensionado para o trabalho que faz, o que significa que quase nunca opera sob grande esforço. É um V8 aspirado naturalmente, feito para calor de deserto, altitude de montanha e até certo nível de negligência. O câmbio automático de 7 marchas ligado a esse motor também é comprovado. A calibração da transmissão no QX80 é conservadora de propósito. Esses câmbios não ficam caçando marcha e não patinam à toa. Eu já inspecionei transmissões de QX80 com 200 mil milhas que pareciam ter 60 mil. Preço. Um QX80 2016 com 80 mil milhas hoje está na faixa de 24 a 31 mil dólares. Um Range Rover Sport 2016 equivalente, com quilometragem parecida, fica entre 32 e 42 mil dólares. Você leva um veículo maior, mais confiável e mais barato de manter por 10 mil dólares a menos. A única coisa que o Range Rover oferece e o QX80 não entrega é status de rua. E status não vem com garantia. Checklist de inspeção. Primeiro verifique todos os estribos elétricos. Eles sobem e descem por motor e podem travar por sujeira e clima. A substituição custa cerca de $350 por lado. Se estiverem lentos ou presos, negocie. Segundo, escute se há batida na partida a frio. O VK6VD pode desenvolver um leve ruído no variador de comando quando frio, que desaparece ao atingir a temperatura normal. Na maioria dos casos é algo pequeno, mas peça uma segunda opinião antes de comprar. Terceiro, inspecione o fluido do diferencial traseiro. Se o antigo dono nunca fez o serviço, ele estará escuro e com aspecto sujo. É uma manutenção de $200, mas também revela muito sobre como o carro foi cuidado. Quarto, teste os bancos ventilados e todas as zonas do ar-condicionado. Sistemas de climatização multizona em que o Winon, tenda de alta quilometragem, às vezes apresentam falha nos atuadores. Não é uma tragédia, mas pode custar de $300 a $600 por zona. Se você quer entrar nesse segmento, se a ideia de um Lexus LX ou Land Cruiser te atrai, mas o preço de $50 mil não, o QX80 entrega 85% dessa experiência pela metade do dinheiro. Top 4 Acura MDX 2014 a 2020. Chegando ao número 2, temos a escolha sensata para quem quer desempenho e luxo sem as contas de oficina alemãs. Número 2, Acura MDX de terceira geração, de 2014 a 2020. Esse aqui deixa mecânico irritado. Não porque seja ruim,
mas porque é um veículo excelente que o mercado decidiu precificar como se fosse um Chrysler usado. A realidade é simples. O Acura MDX usa o motor Honda J35i, um V6 3.5. Esse motor foi usado em inúmeros produtos Honda e Acura por mais de 25 anos. É uma das unidades mais comprovadas, refinadas e bem compreendidas da Honda. Eu já vi esses motores passarem de 350 mil milhas sem serviço interno. Não no papel. Na minha oficina, no meu pátio, nas garagens dos meus clientes. Esse motor não falha sozinho. Ele só falha quando alguém negligencia a manutenção. A versão mais curta é esta. O MDX é um BMW X5 para quem realmente quer que o carro ligue de manhã. Na primavera passada, um homem na casa dos 50 anos veio até mim e pediu para eu comparar dois veículos entre os quais ele estava decidindo. Opção 1, BMW X5 35i 2016, com 72 mil milhas, preço de 27.500 dólares. Opção 2, Acura MDX SH AWD 2016, com 68 mil milhas, preço de 21.800 dólares. Ele achava que o BMW era a escolha sensata. Marca de luxo, bem equipado, visual bonito. Eu coloquei na frente dele a matemática de 5 anos de propriedade. Bomba d'água e termostato do BMW, 1.100 dólares. Juntas da tampa de válvulas, 700 dólares. Serviço de corrente de comando, se necessário, 2.200 dólares. Serviço da caixa de transferência, 400 dólares. De forma conservadora, ele estava olhando para 2.500 a 4.500 dólares em manutenção e reparos nos próximos 60 mil milhas, só para manter o BMW confiável. No Acura, a manutenção é muito mais direta. Fluido de transmissão aos 90 mil milhas, 180 dólares. Velas aos 105 mil milhas. E segue o jogo. Ele comprou o MDX. 6 meses depois me mandou mensagem dizendo que se sentia como se tivesse saído com vantagem demais. O sistema SH-AWD do MDX é o detalhe tecnológico que o separa de quase qualquer outro SUV de luxo nessa faixa de preço. O Super Handling All-Wheel Drive direciona ativamente torque para a roda traseira externa nas curvas, dando a esse SUV de 3 fileiras uma dinâmica que não deveria existir nessa categoria. Não é promessa de marketing. Dá para sentir e medir, especialmente em chuva e condições de inverno. Esse sistema realmente passa confiança de uma forma que muitos sistemas AWD passivos não conseguem. Checklist de inspeção. Primeiro, se você estiver olhando um modelo 2017 a 2019 com câmbio automático de 9 marchas, faça um test drive longo. A transmissão ZF de 9 marchas teve problemas iniciais de calibração em algumas unidades, então observe hesitação ou caça de marchas no trânsito, anda e para. Muitos carros receberam atualização de software e estão bons, mas confirme. Segundo, verifique o atuador VTC. Nos primeiros MDX de terceira geração, um ruído metálico na partida a frio por 2 ou 3 segundos pode indicar desgaste inicial no atuador de controle variável de comando. A peça custa cerca de 350 dólares, mais algumas horas de mão de obra. Não é grave, mas ajuda na negociação. Terceiro, inspecione as 3 fileiras de bancos. Um MDX de baixa quilometragem com a terceira fileira destruída significa crianças, cachorros e dono desleixado. Isso diz muito sobre manutenção adiada. Quarto, procure sinais de ferrugem estrutural se estiver comprando em região com neve e sal nas estradas. O MDX não tem problema estrutural de ferrugem por projeto, mas ferrugem superficial em protetores térmicos e subchassi pode indicar um carro que passou invernos no sal sem ser lavado corretamente. O preço médio de um MDX SH AWD Tech Package 2017 com 75 mil milhas fica entre 22 e 26 mil dólares. Um BMW X5 comparável custa de 26 a 34 mil dólares. Você está comprando confiabilidade Honda em um interior premium por 8 mil dólares a menos. Cada centavo dessa diferença é pura ineficiência de mercado. Se o segmento perceber isso antes de você comprar, esse desconto desaparece. Entre agora. Top 5 Lexus GX 460, 2014 a 2019. Finalmente chegamos ao rei absoluto da confiabilidade, um veículo que é basicamente um tanque à prova de bala usando terno. Número 1.
Lexus GX 460, de 2014 a 2019. Se você vai lembrar de apenas uma coisa deste vídeo, que seja esta. O Lexus GX 460 é o SUV de luxo mais subvalorizado, super engenheirado e mal compreendido já construído. Quem sabe o que ele é de verdade está comprando todos os exemplares bons que aparecem antes que o resto do mercado descubra. Vou contar a história do cliente que me fez colocar isso por escrito. 3 anos atrás, um casal na faixa dos 40 anos chegou à minha oficina depois de perder um Range Rover Sport em um acidente. Eles tinham US$ 35.000 para gastar e queriam algo parecido. Passei pelas opções com eles e então falei a verdade. Se o objetivo é ter um SUV de luxo de verdade, com construção sobre chassi, capaz de chegar a 500 mil milhas sem abrir o motor, existe uma única resposta e ela custa US$ 28.000 agora. Não 35 mil. 28 mil. Eles ficaram desconfiados. O GX 460 não é chamativo. Não tem a silhueta de um Range Rover. Não inicia conversas na porta de hotel. Eu disse que era exatamente por isso que ele estava disponível nesse preço. O mercado comum não quer. Mecânicos querem. Eles compraram um GX 460 Luxury 2016 com 64 mil milhas por US$ 27.500. Voltaram no mês passado para a troca de óleo, agora com 118 mil milhas. O único dinheiro gasto além da manutenção normal foi em pneus e uma palheta traseira. Aqui está o que você precisa entender sobre por que esse veículo está em outra categoria. O GX 460 usa o motor V8 4.6 1GRFE. Essa mesma unidade equipa o Toyota Land Cruiser Série 200, o veículo que operadores da ONU usam em zonas de guerra. O veículo que empresas de expedição no interior da Austrália rodam por ciclos de 600 mil milhas antes de pensar em aposentar. O 1GRFE é aspirado naturalmente, robusto, com corrente de comando e superdimensionado de um jeito que faz qualquer V8 alemão parecer um experimento científico. O GX 460 é construído sobre chassi, não é monobloco, não é um crossover fantasiado de utilitário. É um SUV de verdade, baseado em estrutura tipo escada, capaz de absorver 300 mil milhas de uso pesado de uma forma que um monobloco nunca vai conseguir. A Toyota usa a mesma plataforma no GX 460 e no 4Runner, a plataforma J150, o que significa intercâmbio de peças, uma enorme base de conhecimento independente e um ecossistema de componentes que continuará existindo por décadas. Agora veja os números, porque eles deveriam te deixar indignado. Um Lexus GX 460 2016 com 80 mil milhas custa de 28 a 34 mil dólares. Um Range Rover Sport 2016 com 80 mil milhas custa de 33 a 44 mil dólares. Um Land Rover LR4 2016 com 80 mil milhas custa de 24 a 30 mil dólares. E o LR4 provavelmente vai precisar de sistema de arrefecimento, reconstrução da suspensão a ar e serviço de caixa de transferência por volta das 100 mil milhas. Eu sei porque já fiz esses trabalhos. Já montei essas faturas. Já vi a expressão no rosto dos donos. O GX 460 com 100 mil milhas precisa de velas, troca de fluido dos diferenciais e fluido de freio novo. Essa é praticamente a lista inteira. No máximo US$ 800 em uma oficina independente. Pronto. O sistema KDSS, Kinetic Dynamic Suspension System, é o item do GX 460 que merece atenção. Esse sistema hidráulico de barras estabilizadoras dianteira e traseira faz o GX se comportar muito bem no asfalto para um veículo sobre chassi. As linhas do KDSS podem apresentar vazamentos leves com o tempo, especialmente em unidades que não foram cuidadas. A substituição de uma linha KDSS custa de 600 a 1.200 dólares, dependendo do que precisa ser feito. Não é catastrófico, mas peça para um mecânico olhar o sistema antes de comprar. Checklist de inspeção. Primeiro, verifique os vazamentos do KDSS que acabei de mencionar. Olhe nas áreas dos braços dianteiros e nos links da barra estabilizadora traseira, procurando qualquer resíduo oleoso. Segundo, teste o sistema Crawl Control e o Multi-Terrain Select em uma superfície sem pavimento, se puder. Esses sistemas devem engatar e desengatar de forma limpa. Se aparecer luz de advertência durante o teste, vá embora. Terceiro,
Verifique o bloqueio do diferencial traseiro. Este é um dos poucos SUVs dessa categoria com bloqueio real do diferencial traseiro. Ele deve acionar com um clique firme e luz de confirmação no painel. Se hesitar, pode precisar de um atuador, cerca de $400. Quarto, inspecione o couro com atenção. Donos de GX460 costumam usar o carro de verdade. Se o interior estiver impecável, isso é um bom sinal de como o veículo inteiro foi tratado. Interior destruído em carro de baixa quilometragem mostra que alguém usou pesado e cuidou pouco. Quem deve comprar esse carro? Qualquer pessoa que queira confiabilidade Lexus, mas precise de um veículo que realmente possa ir além do asfalto. Qualquer um que queira experiência de um Land Cruiser, pagando cerca de 40% menos. Qualquer um que já teve um Range Rover e cansou de pedir desculpa para o mecânico. Qualquer pessoa inteligente o bastante para parar de se importar só com o emblema e começar a se importar com o que acontece aos 300 mil milhas. Quem deve evitar? Se você mora em cidade grande e precisa estacionar em vagas apertadas, o GX460 não é seu melhor amigo. Ele tem 188 polegadas de comprimento e você sente cada uma delas em garagem. Se economia de combustível é prioridade, o motor V8 entrega cerca de 16 a 19 milhas por galão em uso combinado. É um SUV grande, sobre chassi, com V8. Ele bebe como tal. E se você precisa da tecnologia de infotainment mais moderna, o interior do GX de 2014 a 2019 está atrás dos padrões atuais. É funcional, feito para durar, mas não é de última geração. Minha palavra final sobre esse veículo é simples. O Lexus GX460 é o mais próximo de dinheiro fácil que existe hoje no mercado de SUVs de luxo usados. Ele está precificado abaixo do que realmente vale, é mecanicamente blindado e fica completamente fora do radar do comprador médio, porque tem visual conservador e não carrega um emblema europeu. Daqui a 5 anos, quando o mercado entender o que ele é, esses carros vão custar $10.000 a mais do que custam hoje. Você pode comprar agora ou pagar depois pelo arrependimento de outra pessoa. Conclusão. Então aqui está. 5 SUVs de luxo que merecem estar no clube das 500 mil milhas. Lexus RX 350. Preço racional. Confiabilidade. Lexus e mecânica Toyota. Cadillac Escalade. Corrija o Active Fuel Management. Ignore o preconceito e aproveite o V8. Infiniti Q580, o full size que ninguém comenta. Construído com o mesmo DNA de alguns dos veículos mais duráveis do planeta. Acura MDX, engenharia Honda em roupa premium, com preço de quem esqueceu quanto custa a confiabilidade. E Lexus GX 460, o segredo mais bem guardado de todo o mercado de luxo usado. Um Land Cruiser com outro nome, parado no pátio por menos do que você pagaria em um crossover alemão que vai partir seu coração aos 90 mil milhas. O mercado ainda não acordou para esses veículos. Quando acordar, este vídeo vai envelhecer muito caro para quem esperou. Se você quer saber quais SUVs de luxo escondem os piores históricos de reparo por trás de uma boa reputação, aqueles que parecem bons negócios, mas não são, eu tenho esse vídeo aqui. Ele pode te salvar de um erro muito caro. Eu te vejo no próximo. Se essa análise mudou a forma como você olha para o mercado de usados, se inscreva no canal e deixe o like. Aqui nós revelamos a história automotiva e os segredos de confiabilidade que alguns fabricantes prefeririam deixar enterrados. Vamos construir juntos um futuro de escolhas mais inteligentes. O próximo tesouro de sabedoria mecânica começa em breve.